Oi, tudo bem? O vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho, pensar um pouquinho, filosofar um pouquinho sobre o acaso. Na matemática, a gente estuda o acaso como uma probabilidade. A gente pensa na probabilidade de ocorrer algo. A gente estuda fórmulas, proposições, propriedades, conceitos, definições sobre a probabilidade. Mas e a parte filosófica do acaso? Será que existe? Será que o acaso só é explicado de maneira matemática através de equações? Vamos ver. Há um tempo eu li um livro chamado O Acaso mesmo. Acaso. E ele fala muito sobre coincidências da vida. E a gente às vezes para pensar, será que está tudo escrito? Será que já está tudo predestinado? Será que as coisas já estão escritas e a gente vai vivendo de acordo com o que está escrito? Ou será que as coincidências da vida são somente um pedacinho das totais possibilidades que existem? Como assim? O que eu estou querendo falar com isso? Imaginem que você combinou com sua amiga de ir ao cinema e aí, sem vocês combinarem nada, vocês chegaram lá com a mesma roupa, mesma cor, mesmo corte, mesma marca, mesma roupa. Foi uma coincidência? Estava escrito? Foi o acaso? Qual a probabilidade disso ocorrer? E aí? Às vezes a gente fica pensando que estava escrito que, meu Deus, tinha que ser logo a gente. Às vezes nem era tinha que ser logo a gente. Imagine quantas roupas dessa não foram feitas, não foram costuradas, não foram confeccionadas. Imagine quantas pessoas ao seu redor não poderiam ter acesso àquela roupa e vestir aquela roupa. Agora imagine se fosse outra pessoa qualquer que estivesse vestindo essa roupa em outra cidade, outro local. Você acharia coincidência? Ou você só parou para prestar atenção nisso porque você encontrou a sua amiga no mesmo local, na mesma hora, com a mesma roupa que você? E aí, o que você acha? Esse livro mostra muito bem que é pura matemática. Existe uma possibilidade dentre bilhões, trilhões de possibilidades. E uma delas ocorreu, afinal de contas, a probabilidade diz que é possível ocorrer. A probabilidade diz que há essa chance. Se há essa chance, é coincidência? E aí? Tudo pode ser simplesmente escrito através de uma equação matemática? Então, acho que a gente pode agora pensar um pouquinho no acaso, na probabilidade, de uma maneira mais filosófica. Ao invés de a gente pensar que a coisa está predestinada, que já está escrito, que é o destino, por que a gente não pensa simplesmente que as coisas simplesmente acontecem e ela tem um número para isso? E esse número na matemática é chamado de probabilidade. Como que a gente calcula esse número para conseguir entender esse conceito de uma maneira mais concreta? Como que a gente calcula esse número? Imagine um dado comum, esses dados que a gente joga War. Esse dado ele tem 6 faces. As faces têm os números de 1 a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E normalmente essas faces elas são construídas de modo que as faces opostas somem 7. Como assim? A face de cima, se for o número 1, a de baixo vai ser o número 6. A da direita, se for o número 2, a da esquerda vai ser o número 5. A da frente, se for o número 3, a de trás vai ser o número 4. Então, um dado ele é construído geralmente de maneira que as faces opostas somem 7. Imaginem a probabilidade de sair a face 1. É impossível? Não, porque a face 1 existe. Mas quantas faces pode ser que saiam nesse dado? 6 faces diferentes. Então, a gente tem uma chance de sair o número 1 em 6 chances que são as possibilidades totais das faces desse dado. Outro exemplo, a moeda. Ela tem a cara e a coroa. A chance de sair coroa quando a gente joga moeda, né? Que a gente vai
vê quem vai lavar a louça. Aí a gente joga a moeda e vê que vai sair cara. Quantas caras a gente tem numa moeda? Uma cara. Quantas faces possíveis podem sair nessa moeda? Duas, cara ou coroa. Então a gente tem uma chance em duas de sair cara nessa moeda. Então a matemática ela explica através de uma razão. Sempre que a gente usar a razão na matemática, a gente vai se referir a uma fração, uma divisão, uma comparação. Então eu estou comparando as faces do dado que eu quero que saia pelas faces totais. Eu estou comparando a face da moeda que eu quero com as moedas totais. Eu estou comparando a quantidade de vezes que é possível eu, sem combinar com a minha amiga, vestir a mesma roupa, com a quantidade total de pessoas que possuem aquela roupa, de saírem naquele momento, de se encontrarem no mesmo local e estarem com a mesma roupa. Então a chance, ela pode ser pensada de maneira filosófica desta maneira. Ao invés de a gente achar que tudo é possível, tudo é filosofia, ao invés de a gente pensar que tudo é predestinado, que já está escrito, por que não parar para pensar um pouquinho que essa coincidência ela pode ser um número? E que essa coincidência também só é percebida por você porque ela aconteceu ali no seu campo de visão. Porque pode muito bem ter uma pessoa usando essa mesma blusa nos Estados Unidos e eu não estar vendo. E aí eu vou perceber que, olha que coincidência, uma pessoa lá nos Estados Unidos está usando a mesma blusa que eu. Não, porque ela não está aqui no meu campo de visão. Eu não estou observando esse fato acontecer. Agora, se eu encontro uma amiga minha no shopping e ela está usando a mesma blusa, aí eu vou dizer, olha que coincidência, você está usando a mesma blusa que eu. Mas por quê? Porque agora aquilo ali está no meu campo de visão. Mas não é possível ocorrer em qualquer local do espaço, digamos assim, qualquer local do mundo? Não é possível acontecer? Então a gente pode pensar na chance dessa maneira, nas coincidências da vida dessa maneira, como uma probabilidade. A coisa é possível ocorrer, não é impossível, e por acaso da matemática, através de um número, essa coincidência está perceptível aos nossos olhos, ela está ali ao nosso alcance e a gente para prestar atenção. Então a gente pode pegar esse ganchinho e imaginar várias coisas da matemática, vários conceitos da matemática, que eles existem, eles estão ali, só que a gente não tá com a lâmpadazinha ligada para percebê-lo. Da mesma maneira que as coincidências, a gente não tá ali com as coincidências no nosso campo de visão para que a gente possa percebê-la, não é? Assim como vários conceitos matemáticos. Se a gente não tiver com a lâmpadazinha acesa, se eles não estiverem no nosso campo de visão, se a gente não estiver treinando nosso cérebro para perceber a matemática ao nosso redor, ela pode passar despercebida, já que a gente está sempre focando no número, na equação, na fórmula, não é? Então a gente pode mudar um pouquinho a visão, ver que os números estão por ali, mas os números também podem estar por ali de um modo filosófico, de um modo pensado. Um exemplo muito bom que meus colegas me lembraram é uma cena do filme Benjamin Button, que a bailarina sofre um acidente de carro e ela é atropelada por um taxista. E no filme, o Benjamin Button ele vai fazendo uma trajetória. Se a moça não tivesse parado para atender o telefone, se o presente que ela foi buscar na loja já estivesse embalado, se o caminhão não tivesse atrapalhado o táxi passar na avenida, se a colega da bailarina não tivesse desamarrado o sapato, será que ela teria sido atropelada? Será que esses sis estão num cálculo matemático? Eu acredito que sim, porque o cadastro pode ter desamarrado ou não. Uma chance em duas. A moça pode ter atendido o telefone ou não. Uma chance em duas. O caminhão pode ter atrapalhado o taxista ou pode não ter atrapalhado o taxista. Uma chance em duas. E a probabilidade matemática ela foi ocorrendo
de modo que ao juntar todas essas probabilidades, veio a probabilidade principal, a chance do evento que estamos agora observando, que é o atropelamento. Ela poderia ter sido atropelada ou não. Uma chance em duas. Então a gente consegue perceber que há a matemática ali através de um conceito chamado probabilidade, que a gente vê na escola e mais uma vez a gente não consegue aplicar no nosso dia a dia para perceber a utilidade daquilo ou perceber a filosofia e o pensamento que aquilo pode causar na gente. O pensamento que ele pode acender na gente, a criticidade, a capacidade de tomar decisões que a gente sempre comenta. Tem um outro caso também que a gente pode pensar nesse atropelamento do Benjamin Button, que é: a gente só percebeu esse atropelamento porque ele estava no nosso campo de visão. Uma pessoa muito próxima a mim costuma dizer que o mundo, quando você fecha os olhos, ele não existe, porque você não está vendo. Então, não estou vendo essa câmera na minha frente, então a câmera não existe. Mas aí, quando eu abro os olhos, eu passo a perceber o mundo à minha volta. E aí, como eu passo a perceber o mundo à minha volta, a gente diz que o mundo ele é perceptível. E os números matemáticos passam a ser observados, estudados e aplicados. E o acaso é um desses conceitos, o primeiro de muitos conceitos que eu quero trazer para vocês, sobre a matemática ao nosso redor e como a gente pode pensar na matemática, certo? Então, esse foi um pouquinho do que eu quero trazer para vocês, uma degustação do que a gente está preparando para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que isso tenha acendido em vocês um pouquinho mais da visão matemática, que vocês consigam perceber como a matemática está ao nosso redor. E vá trazendo em vocês um pouquinho desse encantamento que a matemática traz para a nossa vida. Não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, curtir o vídeo, compartilhar, todas aquelas coisas que a gente pede para vocês, né? Para que eu consiga continuar compartilhando meu conhecimento com vocês, a gente consiga continuar pensando na matemática de uma maneira diferente e tentar mudar essa percepção matemática para que ela pare de ser o calo da gente na escola, né? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo.